Ei, Lu, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Já convidei ela. Oi! Ei! Deu certo. Deu certo. Eu acho que o problema é com o meu Instagram, porque ontem deu o mesmo problema com a Raquel. Eu vou fazer uns Oh, testes aqui ao longo do dia, porque se eu tivesse problema toda semana, a semana toda, não vai dar muito certo. não, nem pensar. É. Boa noite, gente. Boa Tá, noite. Luanda, Tati, Júlia, Tia Carla, Pedro, Raquel, uma galera. Vanessa, Carlinha. Nossa, muito bom. Ai, que bom, gente, deu certo. Vou colocar o cronômetro aqui para rodar, porque senão a gente se perde. Tá ótimo. A gente vai ficar falando. Muita coisa para conversar. Sim, sim, sim. Deixa eu botar aqui, botar para tocar uns 10 minutos antes, que aí a gente tem tempo de finalizar com calma. Bianquinha, Vanessa, nossa, que delícia. Tati. Lúcia. Gente, tira um print, porque assim, ontem eu esqueci de tirar print, e aí a Erika que tirou o print da live me salvou para eu poder postar. A Júlia aí. Oi, Biel. Júlia. Tati. A Júlia eu conheço de tanto que a Erika fala. Mamãe da Cecília agora. Ah, que linda. Então vamos começar? Cadê a Liz? Primeira pergunta. Então, tá no quarto trancada com o Ricardo pra gente conseguir conversar. No final ela aparece. Eu fiz a mesma coisa com a pipoca. Eu queria fazer a live na sala, mas desisti, porque a pipoca não ia deixar a gente falar. Pois é. Então vamos, gente, vamos começar. Vamos. Amiga, fala um pouquinho de você. Adorei a caneca. Então. Bem, eu sou Érica, acho que a maioria aí me conhece, geógrafa, não sou da área de saúde, mexo com o meio ambiente, trabalho com resíduos e sou mamãe da Liz e casada com o Ricardo. Ah, que lindo. E aí, essa delícia de vida. Inclusive, a gente pensou em falar alguma coisa com relação ao meio ambiente, horta, compostagem, mas aí a gente caiu na alimentação infantil, que é um assunto que eu comecei a gostar muito por sua causa, né? E pelas amigas que tiveram filho. Né? E é um assunto muito ajudou delicioso. a gente. Não... Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre a introdução alimentar. Né? Assim, ontem eu com a Raquel a gente falou um pouco sobre aleitamento materno, né? E aí a gente hoje vai falar um pouco sobre a introdução alimentar. Vê se você consegue fixar o tema. Ah, mas acho que não vai dar. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Mas eu acho que não, porque tecnologia para mim é complicada. Se você explicar. Não, Ei, Paulinha. Eu acho que você que consegue. Você tem que colocar no comentários no comentário o título da live e aí clicar 2 vezes. Aí ele vai fixar. Vê se você consegue. Peraí, gente. Tia Carla, passei maquiagem. Graças à live, porque eu não tô passando maquiagem nenhuma, só para aparecer na câmera. Olha a Monique aí, que delícia. E depois de eu clicar, eu faço aqui, depois de escrever, eu aperto em publicar e aperto 2 vezes, é isso? Aperta 2 vezes no próprio título, no próprio comentário que você colocou. Fixou? Clica 2 vezes, aí vai aparecer fixar comentário. Vê se você consegue. Só um pouquinho, que ele subiu. Foi. Que lindo! Isso, arrasou. Pronto. Que chiqueza! Todo mundo aprendeu. Bom, então só pra gente, né, enfim, não se perder muito, porque 1 hora passa muito rápido. E aí, assim, gente, a introdução alimentar é quando a criança sai do aleitamento materno, né, que a recomendação é que ele seja exclusivo até os 6 meses de idade. E aí, a partir dessa idade, dependendo, né, do desenvolvimento da criança, a criança começa a comer comida, enfim, né, fruta, legumes. Mas isso é muito variável, né? Mas a recomendação é que até os 2 anos de idade a criança continue consumindo o leite materno, né? Então, só para contextualizar, para quem não tem filho, para quem não conhece, né? A introdução é quando a gente começa a inserir os alimentos na vida da criança, né? E aí, conta um pouquinho pra gente, amiga, como é que foi a introdução da Liz? Então, Liz fez a amamentação exclusiva, né? Até os 6 meses, como recomendado.
Que E aí lindo. a gente teve, não sei se sorte, eu também porque eu busquei bastante o pediatra, a pediatra que eu queria, fui em várias no início para chegar numa que eu concordasse com a condução. E Uhum. aí tive uma orientação que eu entendo como bacana para a introdução da Liz. E assim, a primeira coisa era o cuidado se ela estaria sentando com 6 meses. Que aí eu ficava assim, e aí, vamos começar com 6 meses? E ela falava, olha, se ela estiver sentando para poder ela conseguir deglutir bem, a gente vai começar. Senão a gente espera mais 15 dias, 20 dias, porque se a criança está ganhando peso, está crescendo, está saudável, tá crescendo em estatura, né, e ganhando peso, para que você vai começar antes a introdução alimentar se a criança não está pronta, assim, não está sentando para poder engolir, né? E aí a Uhum. gente começou com as frutas e com cuidado, a orientação na época foi a Liz agora a gente está com 2 anos e 9 meses. Então tive até que vou pegar o livrinho dela e relembrar algumas coisas. Ah, que delícia. Mas a gente começou com as frutas e aí a orientação era tipo de fazer a mesma fruta por pelo menos 2 dias, para se acontecer esse dia, aparecer alguma alergia, a gente saber qual fruta foi. E a gente começou com muita calma com relação à quantidade, porque a quantidade e como ia ofertar, né? Porque às vezes as pessoas acham que fez 6 meses e tem que fazer todas as refeições. Tem que tomar café, tem que almoçar, tem que lanchar e tem que jantar. E não é assim, né? A criança que só mamava de um dia para outro que fez 6 meses vai comer todas as refeições. Então, assim, a gente ficou 15 dias fazendo uma vez por dia só. Depois dos 6 meses e meio, a gente começou por 2 frutas. E só com 7 meses que a gente começou a papinha salgada. E também, assim, durante 15 dias almoço. Depois, com 7 meses e meio, ela começou a almoçar e jantar. Então, foi mais ou menos assim. E além da questão de não ter os alimentos, a gente não batia no liquidificador, passava em peneira, nada disso. A gente Maravilhoso. amassava e é uma papinha pastosa, né? Maravilhoso. Isso é A conduta foi muito boa, né? E esse cuidado de introduzir aos poucos é fundamental, porque a gente acha que a criança, não vai ter alergia a uma fruta, ela pode ter, né? Então, quando a gente vai Sim, inserindo aos poucos, a gente consegue perceber o que está causando alergia nessa criança, a gente consegue retirar. Perfeito, né? E esse cuidado que você teve também de amassar para introduzir também é maravilhoso, porque muitas vezes, né, como você falou, tem gente que tem medo de dar para a criança o caroço, né? Lógico que essa evolução tem que ser gradual, né? Mas muitas vezes sim. a pessoa bate no liquidificador ou passa na peneira e mistura tudo, né? Isso é muito ruim. Né? Quando você bate no liquidificador, quando você amassa muito, a criança não desenvolve a dentição, não desenvolve a fala, né? Ela vai ter uma dificuldade muito maior, né? Então, assim, é importante que seja oferecido o alimento de acordo com, né, com a idade, mas numa textura, né, para que a criança sinta o sabor do alimento e não misture esse monte de alimentos, porque a criança não vai reconhecer os sabores, né? Então, Sim, né, a formação do hábito alimentar começa desde que a introdução alimentar começa, né? Então, é muito importante que a criança conheça os sabores dos alimentos, né? Eu lembro quando eu era criança, eu mamava e minha mãe colocava, eu adorava vitamina de maçã, que eu tomava na mamadeira, né? Eu lembro porque eu mamei uhum. até grande, depois que meu irmão nasceu, eu regredi. E aí eu lembro quando minha mãe colocava pêssego, Normal. eu odiava, assim, e eu não tomava mamadeira porque eu odiava pêssego e eu odeio pêssego até hoje, né? Então, assim, essa Muito coisa de louco isso. misturar os alimentos é ruim nesse sentido, né? Sim. Tô lendo aqui a pergunta da Geórgia. Se teria algum. Oi, Geórgia, que bom que você está aqui. Se teria algum tipo de adoçante para nós, sucos de frutas para as crianças? Não, a recomendação é que a criança não consuma nenhum tipo de adoçante. Na verdade, o ideal é que a gente não consuma adoçantes artificiais, né? Se a pessoa for diabética, ela vai precisar consumir o adoçante, mas é um caso à parte. Né? Mas pessoas saudáveis não têm recomendação de consumir o adoçante. E para criança, nem pensar, nem pensar. E aí, com relação a. O ideal é sempre o suco da fruta natural, com certeza, né? E assim, hoje em dia a gente não tem mais a recomendação de dar suco para criança. O ideal é a gente sempre oferecer a fruta, né? O Sim. suco, a gente acaba concentrando uma quantidade de fruta muito maior, e aí esse índice glicêmico, né? Essa quantidade de açúcar é muito alta numa coisa líquida, né, dada às vezes uma quantidade maior para a criança. Então a gente não recomenda que consuma suco. O ideal é sempre a fruta, né? Tá me ouvindo, amiga?
Tô ouvindo. Ah, tá. Gente, se quiserem Não, colocar pergunta, porque às vezes a gente se perde no chat, tem uma caixinha com pergunta, assim, que eu acho que vocês podem colocar. Não sei se está aberto ou não. Aqui para mim não aparece. Eu não sei se para vocês É o ponto de aparece. interrogação, né? Isso. É o ponto de interrogação, né? Aparece aqui no meu. Aí quando alguém colocar a pergunta lá, vai aparecer para você, amiga, um vermelhinho, assim. Tá. Aham. Então é isso, assim. E aí essa introdução alimentar, você já falou, né, que a Liz comia pequenas quantidades, então muitas vezes a mãe fica apavorada, né? O filho não tá comendo. Gente, a criança tem uma capacidade gástrica, né? O estômago dela é pequeno ainda. Então, assim, ela precisa, né, ir aos poucos aumentando essa capacidade, né? Conforme isso vai acontecendo, ela vai comendo mais, né? Então, assim, não fiquem desesperados. A gente tem uma capacidade, a gente tem um centro de controle de fome e saciedade. Então, assim, a gente tem isso desde que a gente nasce, né? Então, a criança, ela tem essa conexão muito maior. Então, quando a gente força a criança a comer, quando a gente fica, né, insistindo, isso é muito ruim, né? Porque a criança, ela perde esse equilíbrio, esse controle de fome e saciedade. E aí, certamente, vai ser um adulto que vai comer de forma compulsiva, não vai saber a hora de parar de comer, né? Então, é importante ter esse cuidado, né? Não, e isso para nós mães é muito difícil, porque a criança, quando quer parar de comer, você fica naquela, poxa, mas não comeu tudo. Ai, mas será que foi o suficiente? Mas, assim, com o tempo a gente vai amadurecendo que a gente entende. Você vê como a criança tá ganhando peso, se desenvolvendo e tá bem, que realmente ela sabe o limite dela, né? E que nem que a gente estava conversando, a questão do início da introdução alimentar, eu perguntei tudo, né, para o pediatra, falei assim, mas como que eu vou saber se ela está comendo bem? E ela assim, olha, nesse início, se ela comer uma colher de sopa, já é maravilhoso. Só dela estar abrindo a boca e estar comendo sem estar cuspindo, que é normal também, da questão do cuspir, né? Já é maravilhoso. Porque tem mãe que acha que vai começar a introdução alimentar com a criança comendo um pote, né? E não Exatamente. de jeito nenhum. Legal você falar isso, porque assim, a criança quando ela tá mamando no peito, a língua dela geralmente fica para fora, né? Então, quando a gente começa a introdução alimentar, a primeira reação da criança é cuspir. Então, a gente acha que a criança não gostou da banana, né? Enfim, e aí tem muita gente que ou não dá mais a banana, né? Ah, não gostou de banana, nunca mais dá. Outra opção, coloca açúcar, coloca geleia de mocotó, coloca mel. E aí, quando a criança tá na barriga da mãe, como a gente falou um pouquinho ontem, né? Aquele líquido que envolve o bebê, ele tem uma tendência a ser levemente doce e ele se ajusta ao que a mãe come, né? Então, quando o bebê nasce, ele já tem um paladar que ele já tem uma noção do que é o doce. Então, quando a gente, ao invés de dar só a banana, a gente coloca uma geleia de mocotó, por exemplo, que é muito doce, a criança ela vai sentir o sabor muito mais intenso. E aí ela vai, né, engolir. E aí a gente acha que a criança vai ter que sempre comer, né, a banana sempre com geleia de mocotó ou com açúcar, por exemplo. Né? Então, assim, a criança precisa aprender a engolir. Ela não sabe engolir, ela só sabe colocar a língua para fora. Né? Então, é importante que a gente ensine a criança como que ela faz para engolir. Né? Então, gente, açúcar, né, o que puder postergar ao máximo é melhor. É a mesma coisa o suco da fruta que alguém perguntou, a Vanessa. Né? Então, assim, o ideal é tentar segurar um pouco mais até a partir de 2 anos. Enfim, é o ideal, né? Tudo bem? Eu tô ouvindo. Ah, então tudo tá. bem. É que eu não sei se travou ou se não travou. Não, eu tô quietinha, eu estou ouvindo. Ah, então tá. E aí, assim, como é que foi? Você deu o alimento na mão da Liz, você usou, né, o método BLW, você usou o método tradicional, como que foi isso, né? Eu não tenho filho, eu acho lindo ver as crianças com aquele monte de comida na mão e na boca todas sujas. Eu imagino o trabalho que deve dar. Mas pois assim, como que você fez assim com a Liz? Então, li pra caramba na época, pesquisei a beça para saber como que a gente ia fazer. E aí o método do BLW, para mim, era maravilhoso, mas não se encaixava perfeitamente na realidade da nossa família. Então, a gente mesclou tanto o tradicional, dando uma colherzinha na boca dela, e a gente oferecia alguns alimentos com corte. Que aí o BLW para as mães que vão começar a introdução alimentar, ou que estão grávidas, tem livros, tem manuais, tem muita coisa, e aí que explicam os cortes para a criança conseguir segurar, como que tem que ser a consistência dos alimentos, para a criança conseguir levar à boca, e com isso, desenvolvimento motor, melhora, assim, o conhecimento do alimento pela mão, pela textura, o cheiro, a boca, tudo, né? Então, a gente sempre, por exemplo,
na comida vai ter brócolis. Então a gente sempre deixava o brócolis, a gente tinha um cadeirão, aí tinha a bandeja para ela sentar para comer, e aí a gente colocava cenoura em palitinhos para ela conseguir levar à boca, couve-flor. Então assim, os legumes que eram, ou verduras, né? O verduras não, porque nessa época a verdura é muito cortadinha, fininha, cozida, mas os legumes a gente cortava ele em tamanho, no corte adequado do BLW para poder oferecer. E o tradicional, levando na boca, porque faz uma sujeirada danada, tem que ter paciência. O ideal é que a mãe e o pai queiram fazer, porque realmente... Mas assim, com a cadeirão, surge aquilo ali, né? E querendo ou não, nessa idade, mesmo que a criança não esteja comendo com a mão dela, suja de qualquer jeito. Então é aquela limpeza diária comum que a gente não tem jeito, tem que fazer, né? Estão perguntando o que é o BLW. A Raquel falou a Raquel aqui, já respondeu. Obrigada, Raquel. Não sei se vocês já viram, a sigla é em inglês, né? É em inglês. Eu botei aqui porque eu não gravei, né? Baby Lead Weaning. É um desmame conduzido pela própria criança, né? Então a criança ela vai sentir o alimento, vai comer. Só que eu imagino que a criança deve jogar mais fora do que comer, né? Deve escorregar. Imagina comer uma manga, né? A criança deve jogar tudo fora. Mas é isso, assim, então a gente mesclou essa sensibilidade, né? De perceber, porque talvez a criança pode comer melhor, ou às vezes não, então ter esse suporte é muito importante. Né? Eu tenho amigas que fazem o BLW até hoje, assim, sabe? Que a criança evoluiu super bem, o desenvolvimento motor é muito mais rápido, as crianças com 1 ano e pouco comendo sozinhas, e assim, deu super certo. E que fez a alimentação inteira, mas assim, são poucas, porque é difícil. Você deixar tudo para a criança comer, sabe? É complicado. Mas a gente que acostuma. Aqui não rolou, foi meio a meio. Mas é isso, né? Pelo menos ela teve esse contato com a comida, né? Com o alimento, sentiu o alimento, né? Perfeito, perfeito. E amiga, assim, você trabalha fora, né? Tem uma cachorra, tem um marido, né? Como que você fazia para dar conta, né, de todo mundo, né? E de você, obviamente, né? Na verdade, dar conta de mãe não dá conta de tudo. A gente tenta dar conta de tudo. E aí a gente tenta fazer o nosso melhor. E aí é a questão nossa saída, na verdade, trabalhando fora, chegando tarde. A Liz foi uma criança que entrou cedo não, mas assim, com 10 meses na creche, não foi um bebê que entrou com 5, 6 meses, mas também que entrou antes de 1 ano. Então, chegava em casa, ela jantava e tinha que ter comida pronta e eu estava sempre buscando o trabalho. Então, a gente precisou nos organizar, eu faço isso até hoje, que é congelar, fazer comida aos finais de semana e congelar. E aí eu aprendi a congelar tudo, tirar dúvidas com a minha amiga nutricionista. E aí a gente congela desde feijão, purê de aipim, purê de batata baroa, purê de abóbora, e carne moída, frango em pedacinhos, e jardineira de legumes com carne moída, e vamos. E aí a comida eu aprendi a fazer a marmitinha dela pronta já, e congelar, e era o que nos salvava. Tirava da geladeira do freezer no dia anterior, né, na noite, para no dia seguinte oferecer. Então, aqui em casa a gente não funciona sem o nosso congelador. A verdade é essa. E é maravilhoso isso que você falou, né? Porque assim, a gente fica querendo dar conta de tudo, né? Vou dar conta de tudo. Gente, eu não tenho filho e eu não consigo dar conta de tudo, né? Então, assim, acho que a gente precisa relaxar, né? A gente tem uma referência que era dos nossos avós, né? Algumas mães, muitas vezes não trabalhavam fora, ficavam em casa, então conseguiam dar conta de tudo, né? Hoje, a mulher que trabalha fora, você dar conta de tudo, eu acho que assim, a gente não é a Mulher Maravilha, então acho que é importante a gente aceitar isso. E como você falou, fazer o melhor que a gente puder, né? Porque pra gente ter uma vida, não ficar estressado, não cair cabelo, não ter problema de pressão alta e por aí vai, né? Com certeza. E eu sou uma suspeita, porque assim, o congelamento pra mim mudou minha vida. Depois que eu vim morar sozinha, eu aprendi a congelar muita coisa. Porque é isso, assim, você trabalha fora, chega em casa, né? Às vezes você não tá com saco de cozinhar. Você, né, às vezes comprou uma quantidade de comida maior, o congelamento é o melhor dos mundos, né? A Geórgia perguntou aqui se pode oferecer uma fruta na sequência da comida como sobremesa. Pode sim, Geórgia. É até importante, né? Porque assim, o ferro e a verdura, couve, brócolis, espinafre, eles têm um ferro fraco. Então, eles precisam da vitamina C para serem absorvidos melhor.
Então, né, enfim, qualquer fruta que você... Geralmente qualquer fruta tem vitamina C, né? Então você pode oferecer logo depois, melhor coisa, né? E até é melhor dar a fruta do que dar danoninho ou qualquer outra coisa que tenha leite, porque esse leite, né, o cálcio, vai atrapalhar na absorção do ferro da comida. Perfeito, pode dar sim. A Vanessa, o que tem o Cauã, que é da escola da Liz, está falando aqui, tem quase 3 anos e tem dificuldade de ele comer arroz e feijão, mas que come bem frango, a carne, macarrão. E o que fazer, né? Se tem algum jeito de ajudá-lo a comer melhor o arroz e o feijão. Assim, eu sei a teoria, eu não sei prática, porque eu não tenho filho. Mas, assim, tem outras opções, né? Por exemplo, eu não sou muito fã de arroz e feijão. Eu não tô comendo na quarentena porque a galera aqui de casa tá fazendo. Mas eu não sou muito fã. Então, assim, ele não gosta do arroz, você tem a batata, tem o inhame, tem o aipim, tem o macarrão. Tem outras fontes, né, de carboidrato. E o feijão, né, que é uma leguminosa, não come feijão. Tem lentilha, grão de bico, qualquer outro tipo de feijão, né? É uma possibilidade. A própria carne, o frango, tem proteína também, né? Então... o casamento do arroz com feijão, ele é bem legal porque eles se complementam, né? Mas se ele não consegue comer, uma coisa que você pode fazer é oferecer de formas diferentes, né? Também é uma possibilidade. Eu vou até falar um pouco sobre isso depois, né? Mas assim, se ele não come, tenta dar outras coisas que tenham a proteína e que tenham carboidrato também. A Vanessa está perguntando se comida congelada perde nutriente, se pode congelar papinha de bebê. Então, se você congelar da forma correta, não vai perder nutriente, né? Então, assim, você faz a comida, ficou morninha, colocou a mão na panela, não queimou a sua mão, você pode congelar. Então, congela rápido e descongela devagar. Então, tira da panela, né, tira do freezer no dia anterior, coloca na geladeira, ou então descongelar em banho-maria, ou enfim, direto na panela, não tem problema nenhum, não perde não. E papinha de bebê, eu não vejo problema de congelar. Não sei, eu nunca congelei papinha de bebê, mas assim, pela teoria não tem problema. Claro que assim, o ideal é sempre dar os alimentos separadinhos, né? Mas assim, entre dar uma papinha pronta e você ter uma papinha já de fruta, né, que você faz em casa, é muito melhor você ter que você faz em casa para uma emergência, né? Eu congelava a comida da Liz, por exemplo, vai ser feijão, botava feijão embaixo, arroz em cima, e do ladinho, tipo assim, a cenoura, o brócolis e, sei lá, um purê de inhame e a carne, sei lá, ou carne moída. Congelava a marmitinha pronta. E depois que eu esquentava, depois de descongelar e esquentava, eu tirava com cuidado as colherzinhas das coisas e voltava o prato arrumado, entendeu? Eu não dava no pote, não. Passava pro prato e ia tentando tirar com as colheres para manter arrumado. E assim a gente fez por muito tempo. Maravilhoso. Isso é ótimo, porque a criança começa a conhecer os alimentos separadinhos, prova o alimento separado. Perfeito, perfeito. A Lene descobriu a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca na pequena. É verdade que é verdade. Então, assim, a soja é muito recomendada para mulheres que estão entrando na menopausa, né? Porque ela tem uma função hormonal, então ela se assemelha ao hormônio feminino. Né? Então, a criança, né, que consome muito leite de soja, na verdade não é leite de soja, né, porque o leite ele é produzido por mamífero, né, mulheres e vacas, enfim. Então, a criança que consome essa proteína, esse leite de soja, né, essa soja em grande quantidade, ela sim pode desenvolver, né, ou a menina pode ficar mocinha antes, né, do tempo, ou o menino pode demorar a desenvolver barba, a voz pode demorar a engrossar, né, assim, hoje tem opções, né, para criança que não pode, que tem alergia à proteína do leite de vaca, né, que ela pode consumir, né, sem ser necessariamente a soja, né. Oi, Cris. Pode falar sobre oferecer leite de vaca para quem ainda mama, mas já pensando no futuro desmame? Então, assim, o leite de vaca, ele é complicado porque é uma proteína, né, que ela é de difícil digestão. Então, dependendo da idade, tem 2 anos, nunca dei leite ou queijo. 2 anos é uma idade que já pode começar a inserir aos poucos, né? Eu não é minha praia, gente, eu não sou, né, nutri materno-infantil, mas assim, 2 anos eu não vejo muito problema não, e começa a dar em pequenas quantidades e observa para ver se ela vai ter algum tipo de reação a essa proteína, né? Georgia. No micro-ondas. Pode falar. Não, a Georgia perguntou que os legumes ficam aguados, né? Tem que saber congelar. E depende muito do legume, né? Por exemplo, a abobrinha solta muita água, o chuchu não fica tão legal. Então,
depende muito do alimento que você vai congelar. Eu estou até estruturando como montar um curso online de congelamento, porque tem muita gente com dúvida, né? E o congelamento, ele é uma mão na roda, assim, facilita muito a nossa vida, né? Mas depende muito do legume que a gente vai congelar. Uso de micro-ondas. Assim, eu sou a moda antiga, eu não tenho air fryer, eu só uso micro-ondas pro essencial, né? Porque assim, a gente não sabe, não tem pessoas que usam micro-ondas há 100 anos. Então, eu não sei o que isso pode causar, né? Mas assim, se for para usar de forma esporádica, eu não vejo problema, né? Uma coisa ali ou outra, eu não vejo problema, não. De nada, Cris. É, isso aí. Abobrinha e chuchu. Abobrinha e chuchu, água, você não aguarda. dá. Não dá. E aí, pra gente continuar, então você congelava. E o Ricardo? O que o Ricardo fazia e faz para dar, né? Como rede de apoio? Ricardo é zero à esquerda na cozinha. Na cozinha ele não entra. Mas, infelizmente, como eu queria um homem na cozinha. Mas Ricardo super ajuda nas atividades da casa com isso. Então, desde aspirar a casa, dar banho na lixo, cuidar da cachorra, jogar o lixo fora, dobrar roupa e por aí vai. Isso aí, tem alguém que apareceu aqui, ó. Oi, Liz! Oi, princesa! Agora vai chutar coração aqui, ó. Pois é. Tira. Vai lá, filha. Ah, que linda. E é isso, gente. Assim, eu atendo muitas mulheres que têm filhos e que, assim, elas ficam extremamente sobrecarregadas porque elas trabalham fora, tem uma jornada tripla, né? Então, assim, é muito importante que os maridos, né, não gosto da palavra ajudar, né, mas que eles cheguem junto, assim, né, que façam sim. Né, as tarefas de casa, porque é a casa é dos dois, né, o filho é dos dois, então tem que ter Com certeza. esse suporte, né. Lúcia, ele congela o ovo como ninguém. Mas é isso aí, na verdade não é exatamente, né? A palavra não é ajuda, a gente compartilha as atividades da casa, nós dois trabalhamos fora, no momento os dois trancados dentro de casa, e com uma criança e tendo que cuidar da casa, que saudade da minha Sheila, que é minha ajudante de uma vez por semana, e aí a gente tem que dar conta, não tem jeito, né? Precisa comer, precisa limpar a casa, então nós somos parceiros nisso. Que bom, muito bom, muito bom. Senão ele ia tomar um esporro aqui online de todo mundo. Amiga, você falou do pediatra, né? Que você teve muito suporte do pediatra e você ouve muitas assim, histórias de amigas com pediatras que prescrevem gelé de mocotó. A Lúcia até perguntou aqui que eu até esqueci de responder, né? A gelé de mocotó, assim, ela tem muito uma coisa histórica, né? O mocotó é muito forte, né? Mas assim, gente, é açúcar demais, né? Eu amo gelé de mocotó. Tem muito tempo que eu não como, né? Mas eu comi depois de grande e é aquela coisa de abraço, né? Voltei à minha infância. Mas assim, tem muito açúcar, né? E aí a gente não, lógico, numa idade mais pra frente, tudo bem, uma coisa de vez em quando, né? Mas assim, você já viu algum pediatra prescrever biscoito de maisena, gelé de mocotó? Infelizmente. Não, isso na família, sabe? Não sei se a Roberta continua aí, que a minha irmã tem 3 crianças. E o pediatra das crianças, que é um senhor, que é maravilhoso para várias coisas, mas com alimentação não entende nada. E isso é muito importante a gente entender que não é porque ele é um profissional da saúde, porque ele cuida de bebê, que ele entende de alimentação. Ele não estudou, assim, muitos, né? Alguns sabem muito de alimentação porque estudaram, fizeram pós, ou que correm atrás, se atualizam. E outros, infelizmente, pararam no tempo. E assim, quando a Roberta começou a introdução alimentar, acho que foi do início, do segundo, que ela falando, a gente não acreditou, ela tirou foto da receita e mandou. E era, a partir dos 6 meses, introdução alimentar, gelé de mocotó, oferecer gelatina como sobremesa. A questão do, como é que foi a outra? Pudim de leite de moça. Era assim, eram coisas chocantes que você juraria que não existiria isso no receituário, entendeu? E era tipo assim, de quebrar o biscoito de maisena e amassar junto com a banana. A geleia de mocotó misturada com a fruta. E ainda tinha, tipo, como fazer mesclando o açúcar nos alimentos, nas frutas, né? Então, imagina. A Roberta falando, ó, tinha 6 meses. Não, é surreal. Ela mandou pra gente ver. E é claro que ela não seguiu nada disso. Meus sobrinhos comem super bem. Mas foi com a minha irmã. Então, assim, esses pediatras existem. E como ela sempre fala, o pediatra é maravilhoso para todos os outros cuidados de saúde, mas de alimentação ele não entende. Esse, né? Exatamente. E eu passo por isso, né? Meu público-alvo são os pacientes que têm, né, são adultos,
né? Então, assim, tem muito médico que prescreve alimentação sem conhecer, né? E, assim, hoje a gente está cada vez mais especializado, né? Então, o médico sabe de outras coisas, mas de comida, não, né? Quem sabe é o profissional da nutrição, né? Não é minha praia atender criança, se alguém quiser, né, alguma indicação, eu tenho várias amigas para indicar, né? Mas, assim, cada um no seu espaço, né? Então, assim, Claro. a gente sabe que a formação do hábito alimentar começa desde quando a mulher estava grávida, né? Então, a alimentação da grávida é muito importante, né? Quanto mais açúcar você consumir, pior, né? Mais estímulos o seu bebê vai receber, né? Quando estiver amamentando, a mesma coisa, né? E aí, se o bebê com 6 meses, você começa a introduzir o açúcar na vida daquela criança, é muito complicado, né? Hoje eu estava numa reunião de trabalho e aí uma amiga estava falando que ela estava tomando café sem açúcar. E aí foi muito engraçado, porque a maioria das pessoas ficaram assim, nossa, tomar café sem açúcar, como assim, né? E aí ela falou assim, eu parei não por causa da minha saúde, mas eu parei por causa do café, porque eu amo café. E eu queria sentir o sabor do café, né? Então, assim, a gente quando ouve uma pessoa adulta falar, eu não boto açúcar no café, primeiro a gente faz cara feia, né? E depois a gente fala assim, nossa, que legal, a pessoa se cuida, né? Mas quando a gente ouve, né, alguma mãe ou pai, enfim, né? Eu não dou açúcar pro meu filho, a pessoa fala assim, ai, tadinha, dá açúcar pra essa criança, coitada. Poxa, ele não pode comer um danoninho, tadinho, ele não toma um iogurte, por quê? Por que você não vai dar um brigadeiro ou um bolo recheado pra criança? Isso é direto. Você ouviu muito, amiga? E não muito. Assim, da família até que não. No máximo meu pai, não sei se ele tá aí, ele era daquele assim, quando o Liz começou a comer bolo, e aí ele falava assim, mas só mais um pedacinho? Aí tá, ela já comeu um pedaço, entendeu? Daqui a pouco ela vai jantar, ela não tem que comer outro pedaço. Mas assim, no geral, até que... Mas também minha família em volta, quase toda da área de saúde, né? Então acaba sendo diferenciado. E aí eu não tive muito isso, mas tenho amigas, muitas. Coitado, não pode um danoninho, ela vai ver o amigo comendo, não vai comer. Então, assim, quando não estava na idade, não comia mesmo. E hoje a gente segura, no máximo, não entra aqui em casa, nada assim, danoninho, iogurte industrializado. Ela continua não comendo. Mas, assim, já numa festa com quase 3 anos, ela pode comer um brigadeiro, ela pode comer um bolo, mas eu não deixo ela comer o recheio. Então, assim, a gente vai tentando moderar, porque ela gosta. Ela gosta. Então tem que ser controlado mesmo. Quem não gosta? Açúcar é muito bom, né, gente? Quem não açúcar gosta, é muito bom. Né? E assim, gente, tudo começa na época do Homem das Cavernas. Na época do Homem das Cavernas, ele não tinha comida todos os dias. Então, o que fornecia energia para ele e fazia o estoque é o açúcar e a gordura. Né? Então, assim, quando o Homem das Cavernas comia açúcar e gordura, a quantidade de energia que o corpo dele recebia era muito grande. Né? Então, com o tempo, a gente passou a comer todos os dias, né? Mas o nosso corpo ainda tem a memória do Homem das Cavernas, né? Então, quando a gente come açúcar e gordura, nosso cérebro, ele pula de alegria, ele faz festa, né? Então, a gente sente um sabor muito mais intenso e libera vários hormônios que dão uma sensação de bem-estar pra gente, né? Então, por isso, quando a gente come um sorvete, né, um pudim, brigadeiro, a gente fica feliz da vida, porque mistura, né, carboidrato e gordura. É maravilhoso, né? Então, assim, só que a gente tem a consciência de não posso comer muito, porque senão eu vou ficar hipertenso, diabético, vou ganhar peso. A criança não tem, né? A criança, ela pensa no prazer imediato. O que vai me trazer prazer agora? Né? Ela não consegue pensar a longo prazo. Então, o pai, a mãe, a avó, né, os responsáveis e a rede de apoio estarem juntos e alinhados é fundamental, né? Com certeza. E eu acho que a tendência do futuro é as pessoas entenderem que se a gente cuida da gente, se você está comendo um prato super bonito, equilibrado e fala que está controlando sua alimentação, foi o que você disse, tá todo mundo, nossa, que bacana, cuida da alimentação. Mas você está cuidando da alimentação da criança, coitado, né? E isso tem que mudar, não tem o porquê de continuar, né? Exatamente. Aqui em cima, acho que a Cris perguntou, você leu? Não, quando a criança... eu tava falando e me perdi. Peraí. Um pouquinho. Acho que ela perguntou quando a criança, alguma dica para criança que sempre comeu de tudo. No caso, deve comer muito doce, mas mais misturado e agora não quer comer. Assim, então, gente... posso até falar? Fala. Porque aqui a gente entrou na fase do ECA. E assim, até conversei com a Natália, que eu não sei de onde que saiu isso, porque a gente não faz, imagina se eu vou pegar uma comida e falar ECA. E ali, tipo, um belo dia, olhou um prato,
era uma couve com alguma coisa, acho que couve, não lembro mais o que, mas era uma couve, parte verde. Que ela olhou, mãe, Eca, não, Eca, não quero. E aí entrou nessa fase do ECA agora com 2 anos e deve ter entrado um mês, 2 anos e 8 meses. E eu tô começando, eu falei com a Natália, não sei se tá certo, mas algumas coisas eu tô escondendo. Coloco a couve às vezes embaixo do feijão, e aí depois eu converso, aí ela fala ECA, e depois eu mostro o prato vazio e falo, filha, você viu como tava gostoso? Você comeu tudo. Então, assim, a comida tava gostosa, não tem nada de ECA. Mas, assim, é difícil. A Liz, assim, algumas frutas ela ama. E aí, do nada, tipo assim, ela ama goiaba, come goiaba misturada com maçã, com pera. E aí, do nada, mamãe Eca, goiaba não. Eu falei, filha, você sempre comeu, experimenta, tá docinho. Então, assim, tem um pouco de convencimento meu também junto com ela. Mas não é fácil, porque eu acho que essa fase da seletividade alimentar deles existe, né? E eu acho que a gente não pode deixar de oferecer. E, é claro, e respeitando, mas assim, ainda mais com... De quantos anos você falou? 3? Não sei se era 3 ou 4. Não, acho que é 2 anos e pouco, né? A da Cris, a Maria. Maria tá com quantos anos, É. Cris? Acho que deve estar com uns 3, por aí. É, Não é uma lembro, fase gente. É muita difícil criança mesmo na que a vida. gente tem. Não consigo decorar. Roberto está perguntando se tem criança de 6 anos tem quantidade limitada de comida. Amiga, isso é muito relativo, assim, porque lógico que a criança não vai comer um prato de comida. Eu sei que seus pimpolhos comem pra caramba, né? Mas assim, é ir ajustando as quantidades. Isso é muito da criança, né? E a gente observando. Lógico que a criança ela tá numa fase de ganhar peso, ela precisa ganhar peso, né? E aí, assim, tem uma curva que a gente é orientado pela OMS para acompanhar o desenvolvimento da criança, né? Idade, altura, idade, peso, né? Então é importante a gente ter esse acompanhamento para ver como que a criança está se desenvolvendo, né? Se ela está abaixo ou acima da linha da normalidade. E aí é uma forma da gente ir acompanhando, né? E a Carlinha tá falando que o Arthur não come doce e que ela tem que aprender com ele. Isso aí. Nossa, como eu gosto. A gente tem que controlar. A filha da Cris tá com... A Maria, né? Tá com 2 anos. Gente, o que acontece? Assim, tem uma coisa chamada neofobia alimentar. Então, imagina você, tá lá no seu trabalho, né? Lá não, tá em casa agora, né? Porque não pode sair. E aí, chega seu chefe e fala assim, vou te dar uma função nova. Como é que a gente fica? A gente fica super tranquilo? Não. Dá um frio na barriga. Você fica, será que eu vou dar conta? Será que é uma coisa boa? Será que não é? Né? Então, assim, a gente tem medo do novo. Com a criança acontece a mesma coisa, né? Neofobia, neo novo, fobia, medo, alimentar, alimento. Né? Então a criança ela tem medo do novo alimento. Então, assim, por isso que a recomendação é que a gente ofereça de 8 a 10 vezes esse alimento para a criança, né? Enfim, e de formas diferentes. Então, por exemplo, você fez uma cenoura cozida, em quadradinho, ela não gostou? Da outra, né? Espera um tempo, né? Na outra semana você oferece redondinha. Na outra semana você oferece de uma outra forma. Então, como você falou, né? Usar a criatividade é fundamental. Né? Então, assim, a gente precisa oferecer o alimento de 8 até 10 vezes de formas diferentes. Você ofereceu 10 vezes de várias formas diferentes e a criança não gostou, aí é sinal que ela pode não gostar, né? Mas, assim, o nosso paladar muda. Eu, por exemplo, minha mãe falou aí da geleia de mocotó que ela dava pra gente, né? Minha mãe dava muita fruta. Eu não gostava de pêssego, não gostava de manga. E até hoje eu não gosto. Não adianta que eu não gosto, né? E aí uma vez uma amiga no trabalho, ela fez o suco de manga com gengibre, colocou muito gengibre, e aí eu tapei o nariz e tomei. Gostei, né? Então, assim, o nosso paladar tem coisas que a gente não vai gostar, né? E aí, e tem coisas também que a gente pode aprender a gostar. Então, por isso que é importante que a gente ofereça o alimento de forma diferente. E, assim, ter a sensibilidade de não colocar um chinelo do lado, né? Só vai comer, só vai sair da mesa se comer tudo, ou só vai brincar se comer tudo, né? A criança começa a associar aquele alimento a uma coisa ruim, né? E é uma obrigação. Então, tem muita gente, muito adulto que é traumatizado com o alimento por causa da infância, né? Porque a mãe obrigava a comer. Então, assim, ter esse cuidado, né? Então, o esconder, eu não sou muito a favor, mas é o que você falou, né? Você esconde e depois você conta para ela, né? Então, você vai quebrando ali o preconceito dela, né? Sim. E aí, outra coisa, que a Vivi colocou, né? De envolver o preparo. A gente vai falar sobre isso, Vivi, Vamos tentar. Uma pauta pra gente não se perder, né? E aí, outra coisa, gente, tem muita criança que tem dificuldade de comer verdura verde. Por quê? Tudo também volta para a época do Homem das Cavernas. Então, assim, imagina, o homem saía para caçar. A mãe ficava em casa com um monte de criança, né? E aí tinha que prestar atenção nas crianças e prestar atenção para ver se não vinha nenhum animal
para comer as crianças e para comer, né, a casa dele lá. Então, assim, o verde, muitas plantas são venenosas. Então, assim, isso não sei se é verdade, tá? Não tenho o estudo científico que fez isso, mas eu li isso em algum momento da minha vida, né? Mas, assim, a mãe não deixava a criança comer o verde, porque não sabia se era venenoso ou não. Então, a gente tem na nossa memória, né, que o verde pode ser venenoso. E aí, muita criança tem problema com verdura, né? Então, aí entra a gente, né, a sensibilidade, a criatividade, né? O que a Vivi falou, envolver a criança no preparo dos alimentos, né? Para a criança começar a, enfim, né, tentar se aproximar a criança daquele alimento, né? E aí, qual é o nosso próximo ponto? Qual o próximo, né? A gente fez várias pautas, né? Só que a gente foi misturando tudo. Estou aqui passando pelo computador. A gente tem mais ou menos uns 10 minutos, 20, eu acho. A Lúcia falou que já saiu na Science, que é verdade. Isso aí. Que a criança deve saber o que está comendo. E a Tássia falando que também esconde e depois conta que comeu tudo. Mas foi orientada pela nutricionista da escola que a criança deve saber o que está comendo, sim. Vanessa, eu quero você em todas as minhas lives, que ela sempre controla meu tempo. Adorei. Entrou então, assim, Verinha, entrou Mona, vários amigos aí. Delícia. Que bom. Então, assim, gente, é importante que a criança conheça o alimento, é importante que a gente apresente esse alimento para a criança separadinho no prato, não misturar tudo, porque ela precisa conhecer. Se a criança começar a rejeitar o alimento, você vai mudando as formas de preparo. Vai mudando, leva a criança para a cozinha, né? E aí vai tentando. Se a criança não comer de jeito nenhum, e aí você parte pro esconder, mas assim, é importante depois contar para a criança para ela, né, entender que ela está comendo aquele alimento e que ela gosta daquele alimento, né? Uma coisa que você falou, amiga, o exemplo é muito importante, né? Então, assim, a Mil tem um programa, Obesidade Infantil Não, eles têm vários vídeos muito legais que mostram o exemplo dos pais, né? Então, assim, se a criança não vê o pai e a mãe comendo fruta e comendo verdura e legume, ela vai comer? Não, né? Se ela vê o pai comendo, ou a mãe comendo biscoito, tomando refrigerante, comendo porcaria, a criança vai querer comer. Né? Então, muitas vezes, tem gente que dá refrigerante para a criança pequena porque fala que a criança está aguando. Né? A criança está no colo da pessoa e aí aguando o refrigerante. E fala, ai, tadinho, vou dar um pouquinho para ele porque ele está aguando. Né? Mas se você estivesse tomando água ou uma água de coco, a criança também ia aguar. Né? Então, a questão é qual o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, né? A Vanessa é péssimo exemplo. Eu também amo doce. Eu não sei quando eu tiver filho como é que vai ser, porque eu vou continuar comendo pipoca doce com leite condensado, mas eu vou comer escondida ou, né, vou reduzir Come de noite quando dormir. A gente muda muita coisa. Tem algumas coisas que a gente come só quando eles dormem. Mas a gente mudou muito a alimentação da casa com ela e antes também, na gestação. Eu não bebo refrigerante. E assim, eu vi até uma live há pouco tempo de uma nutricionista falando que assim, a criança na idade da Liz abre a geladeira, né? Então, assim, o que a criança enxerga na altura dela? Então, assim, de colocar na altura dela os alimentos que você quer que ela consuma e que ela pode ter livre acesso. Então, assim, eu já fazia sem perceber. E aí eu comecei a observar que ela abre e fala assim, mamãe, o que é isso? Manga, goiaba, pera. Isso aqui é cenoura, mamãe. Então, assim, além dela ir reconhecendo os alimentos todos, ela vai vendo, assim, que nem a nutricionista falou assim, vai ter uma guloseima na geladeira? Fala, mas esconde lá atrás, onde a criança não vai ver. E quando você for oferecer, oferece uma fatia, um pedaço pequeno, não coloca tudo na mesa para a criança querer comer em grande quantidade. Coloca a porção, a fração que vai ser necessária para ela comer, né? Olha, meu antigo chefe entrou, Vitor, que delícia. E tem o netinho, avô babão também. E é muito, muito cruel, assim, porque, por exemplo, a criança quando vai ao mercado, quando vai nas lojas americanas, por exemplo, o que está na altura da criança é a porcaria. Né? Você olha no mercado, por exemplo, as frutas, as verduras, elas estão numa bancada alta que a criança não enxerga, né? Mas aí na parte de fácil que ela consegue pegar, tem biscoito, tem um monte de porcaria, né? Então, assim, é cruel, né? É muito cruel. Então, assim, o exemplo dos pais, gente, é fundamental. A gente é ser humano, a gente vai comer a nossa porcaria, né? Mas, assim, é mostrar para a criança o alimento saudável e mostrar que você está comendo um alimento saudável. O exemplo é fundamental, né? Ricardo agora tá comendo super bem. Eu lembro uma vez que o Ricardo veio aqui em casa, aí ele... Lembra, amiga, que vocês vieram aqui uma vez? E aí, acho que tinha um pé de couve aqui em casa, e ele não sabia o que era couve. Não teve um negócio desse? Não foi o pé de quiabo? Não lembro. Pode ser. Bertalha? Acho que era o pé de quiabo.
Ricardo agora tá Então, super bem. vamos entrar no preparo, que acho que a gente vai ficar sem tempo, né? Vamos. E aí, assim, a Liz participa do preparo das comidas em casa? Você leva a Liz para a cozinha? Como que é como que Então, funciona aí? a Liz começou a entrar na cozinha, acho que já perto de uns 2 anos. Antes não acabava não entrando muito, não. Acho que mais também pela nossa agitação, sabe? Agora, então, na quarentena, ela me ajuda basicamente em todas as refeições. Ai, E que além coisa da linda! curiosidade que ela já desenvolveu. Mas, assim, com mais ou menos 2 anos, ela começou a nos auxiliar na cozinha. E como na corrida de trabalho era mais final de semana, então acabava sendo num preparo mais especial. Ah, vamos fazer um bolo. E aí a questão de quando eu comecei a oferecer açúcar para Liz, tem muita mãe que acha que fez 2 anos, até 2 anos porque eu não come nada de açúcar. E fez 2 anos, liberou tudo, né? E a gente não fez isso, de jeito nenhum. Então, assim, a gente faz bolo? Faz bolo, mas aí eu uso açúcar demerara. Essa receita tem 3 xícaras de açúcar, quem sabe que não tem necessidade. Eu uso 1 xícara, não tem cobertura no bolo, e por aí vai. Faz bolo de laranja, faz bolo de banana, faz bolo de cenoura. E aí, ela começou ajudando nos bolos, e aí foi evoluindo, e hoje, assim, eu vou cortar uma couve. Ela tá do meu lado, até porque com essa fase que eu expliquei do ECA, aí eu tô cortando a couve, e aí eu fico assim, filha, pega pra mamãe aqui e coloca nesse outro pote, que depois a gente vai usar no fogão. E aí ela pega, e às vezes fica assim, ECA, mamãe? Eu falei, ECA não, Liz, é couve, olha, sente o cheiro, delícia. Mas, então, assim, e também nos equipamentos, né? Ela tem muita gente que tem medo. E aí, por que a criança não pode mexer no liquidificador, a criança não pode mexer na batedeira? Eu entendo e é assim que eu faço. E com supervisão, a criança pode tudo, entendeu? Como que a gente vê que crianças de 4 não, 7 anos nesses programas de MasterChef Júnior, essas crianças dão um banho. A criança não começou a mexer em faca com 6 anos e 7 anos virou um gênio, entendeu? Eu não quero, assim, né? A minha intenção da cozinha não é que ela vire uma Masterchef de jeito nenhum, mas que sim que ela reconheça os alimentos, entenda, né? E também que aprenda a cozinhar. E aí, ela hoje me ajuda na tapioca e às vezes quer estar no meu colo, comigo no fogão, assim, mamãe, o que você está fazendo? Então, e assim, dá trabalho, cansa, não consigo que ela esteja junto sempre, mas a gente está sempre tentando, ou no bolo, ou no biscoito de aveia que a gente faz, ou cortando os alimentos, cortando a cenoura para botar no bolo de cenoura. Então, ela vai nos ajudando. E se ela fosse menino, você também ia levar ela para a cozinha ou não? Sem dúvida. Primeiro, uma geógrafa que não tem essa distinção de menino e menina, né? Pelo amor dos céus, a gente está no século XXI e não dá. Então, assim, hoje a gente tem a Liz, mas se mais à frente tiver um menino, a gente tiver outro filho, e sem dúvida nenhuma a criação na cozinha vai ser igual, porque homem na cozinha é maravilhoso, homem cozinha super bem. Então a gente não tem, olha a Babi aí dando um sorriso, que o Arthur tá chegando, e que o Arthur vá pra cozinha, que faça várias delícias. E é com tudo, né? Não tem essa distinção de serviços femininos ou masculinos, imagina, né? Maravilhoso, maravilhoso. E assim, eu também, quando eu atendo, né, eu também gosto de ir para a cozinha, então eu levo várias pacientes para a cozinha. E uma vez eu estava atendendo uma paciente, o filho dela, pequeno, né, também queria participar. Falei, você quer me ajudar? Ele, quero, tia. Eu falei, vamos descascar o alho. Aí a mãe me olhou. Falei, pega aqui, você tem unha? Tenho. Aí ele foi lá com a unhazinha dele e descascou o alho tranquilamente. Né? Então, assim, inserir a criança, quanto mais cedo a criança estiver na cozinha, gente, melhor. Porque a gente vê tanta gente, tanto adulto, que não sabe cozinhar. E não sabe cozinhar, assim, não é um prato Masterchef, não. A pessoa não está fazendo nada na cozinha. Nada, nada. Né? E uma vez eu dei aula pelo SESI, uma mulher com 35 anos. Foi a primeira vez que ela tinha untado o tabuleiro. Você tinha que ver a alegria dela. De untar um tabuleiro. E aí foi. A Liz adora untar tabuleiro. Adora. Ela dá batidinha em tudo, já aprendeu. Eu fiquei impressionada. Isso é surreal. É surreal. Foi dentro de uma empresa com colegas de trabalho. E aí ela não conseguia untar o tabuleiro. Os colegas de trabalho foram ajudar e ela ficou extremamente feliz. Eu falei assim, gente, como assim, né? Infelizmente é uma realidade. Até a gente estava conversando sobre isso antes da live, né? Eu tenho amigas que casaram e que não sabia fazer arroz porque a mãe não deixava. É aquela coisa da barreira, né? Não, criança não pode entrar na cozinha, tem portãozinho na cozinha.
Nossa cozinha na nossa casa, eu até pensei nisso do portãozinho. Nossa cozinha sempre foi livre, desde sempre, assim, desde Liz engatinhando, e que tem, o fogão tá quente, a gente fica falando, tem que cuidar, quando é muito bebê, tá engatinhando, levantando. Mas chega uma hora que a criança entende, olha, aqui não pode mexer, vai queimar a mão. Ali, brincando no fogãozinho dela, já fala, mamãe, tô fazendo aqui o papar, tá quente, tá quente. Falei, toma cuidado. Deus. Então, assim, eles vão aprendendo. E aí, eu até esqueci porque que eu entrei. Nossa, deu uma amnésia aqui. O que eu falei da cozinha. Da criança entrar na cozinha, né? Ó, meu celular... de ter livre acesso. Sim. Gente, assim, tem vários trabalhos que mostram que a mãe é referência, o pai é referência, né, com relação à alimentação. Então, quanto mais cedo a criança entrar na cozinha, melhor. Não tenham medo, né? Ajustem as atividades de acordo com a idade da criança. Claro que a criança não vai cortar uma carne, né? Mas, assim, insiram a criança na cozinha. Por quê? Cozinhar não é um bicho de 7 cabeças, né? Só que se a gente se acostuma desde cedo com as coisas da cozinha, vai ser muito mais fácil quando a criança crescer, né? Cozinhar é igual andar de bicicleta. Quanto mais a gente treina, melhor a gente vai, né, vai andando. Então, insiram a criança, ajustem as atividades com essa criança, né? Para que ela comece a se sentir parte e para que ela comece a ter autonomia, confiança, né? Para fazer coisas simples, né? Tem muita gente que nem o arroz com feijão sabe fazer, né? Não sabe cozinhar um ovo, por exemplo. Então, insiram a criança na cozinha, isso é fundamental, né? A Tati falou que os filhos vão cozinhar para ela enquanto ela vê TV. Perfeito, isso aí. É isso, imagina. Gente. E, assim, todo mundo se ajudar, né? A Cris, a Liz, quando for crescendo, ela vai começar a ajudar também, né? Então, isso é fundamental. Eu sempre fui muito chata com meu irmão. Meu irmão é 6 anos mais novo do que eu. E ele sempre foi para a cozinha. Ele queria que eu fizesse brigadeiro. E eu, irmã mais velha, né? Falei, você faz o brigadeiro e eu vejo o ponto. Então, eu explorava a criança. E hoje em dia, meu irmão cozinha super bem. Ele sabe se virar tranquilamente. A comida dele, até algumas coisas, é muito melhor do que a minha, né? Então, é isso, né? A mãe da Lúcia tá pedindo perdão pela geração dela que nos deu geleia de mocotó. Isso aí. A minha mãe me dava pudim de leite, pois é. Minha mãe me dava rapadura. Porque a pediatra indicava, né? Sim, falando que a criança tinha que ganhar peso e eu era muito magra, bebê, então comia pudim de leite após as refeições. É isso, né? E as informações vão se atualizando. Daqui a um tempo, a gente vai descobrir informações novas, né? Mas é isso, a informação a gente compartilha, né? A Érica vai deixar a live salva, a gente vai postar no GTV, você vai criar um GTV, tá, amiga? Para poder salvar a live. Vai ter que me ensinar. Para não perder a live. A minha mãe, seu irmão faz doladorê desde os 9. Pois é, porque eu mandava ele pra cozinha, eu explorava a criança. Mas assim, eu tenho que super agradecer a minha avó, que foi minha avó que nos ensinou a cozinhar, porque que levou pra cozinha. Eu lembro, assim, de coisas claras da minha avó, assim, Érica, a gente refoga o feijão, o arroz assim. E eu tenho isso na minha cabeça até hoje, porque eu fui pra cozinha nova, adolescente, né? É isso aí, né? Então, gente, leve as crianças pra cozinha, né? Ofereça os alimentos para a criança, apresentem os alimentos para a criança, né? Tem muita criança que não conhece o alimento porque ela já vê pronto, né? Então, apresente um alimento in natura para a criança para que ela comece a se familiarizar com o alimento, né? Ricardo, traz a Liz aqui. E aí, vou deixar uma sugestão, né, para quem quiser assistir. Tem um documentário chamado Muito Além do Peso. Você consegue ver no YouTube. É um documentário que fala sobre alimentação infantil no Brasil todo. E aí mostra, assim, a quantidade de açúcar que tem em refresco, em suco de pozinho, essas coisas. Quanto que tem de gordura nesses biscoitinhos, tipo batata Ruffles, essas coisas. Né? E aí fala do panorama da alimentação pelo Brasil todo. É muito legal. A gente sai derrotada, assim, depois que vê o filme. Mas vale muito a pena para a gente refletir a nossa alimentação e o exemplo que a gente dá para os nossos filhos, né? Quer dizer, para os filhos, né? Gente, deem print da tela, por favor, porque eu não sei se alguém deu, mas... pra gente deixar salvo. Vamos dar um sorriso. Deixa eu tentar trazer a lista pra terminar. Peraí. Boa dica, Marcos. Vou tentar salvar. Eu vou tentar criar vídeo, né? Eu tô aproveitando essa quarentena pra... né? Eu amo dar aula, amo compartilhar conhecimentos, então tô aproveitando que eu tô um pouco mais em casa pra compartilhar. Vou colocar na minha lista de tarefas, gravar vídeo sobre isso, que é um tema bem bacana. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Vou fazer lives amanhã com a Larcon, que tá por aí. A gente vai falar sobre AVC, qualidade de vida. Liz! Filha. A tia Obrigada, Nath, Sil. manda um beijo. Fala beijo, gente. O vovô tá te vendo. Sabia? Tia Roberta, tia Raquel. Adorei, gente. Obrigada por todo mundo aí ter assistido nossa brincadeira, né? Porque sem ser da área de saúde, não tem como. A gente tenta. Sorri, Liz, pra gente tirar uma foto. Dá um sorriso, filha. Agora de batom, dá um sorriso. Acho que Dá foi. um sorriso, filha. Tirou? Agora me ensina a salvar, Nath. Ensino. Gente, beijo. Obrigada. Amanhã, 18h23, Obrigada. vou fazer a live com a Larcon. Espero vocês pra gente conversar um pouco amanhã sobre AVC, bem-estar, né? Como que as nossas escolhas de vida, de alimentação, como que elas podem influenciar na nossa vida. Tá? Beijo, Tati. Saudade. Obrigada, Georgia. Não sei se vai acabar. Obrigada, mas menina. tem tempo ainda. Foi ótimo. Beijo, Beta. Que você precisar, tô aqui. E assim, eu nunca pensei em trabalhar com alimentação infantil, mas eu tenho tantas amigas com filho que eu comecei a me embrear nesse meio e é lindo. É lindo. Ó, amiga, quando acabar, vai aparecer para salvar no GTV e você clica. Tá. Tá? Mas eu posso apertar para encerrar, então, né? Pode, Adorei, pode. Babi. Tchau, Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Marcos.